aprendizagem, ou seja, o requisito básico para o indivíduo aprender é se desenvolver. Exatamente por isso que a obra de Piaget, o que ele fala? Sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo. Piaget, ele era cognitivista. Cognitivista, o que é cognitivo? Inteligência, intelecto. Então, Piaget ele estudou o quê? O desenvolvimento intelectual da criança. Ok? Então ele cria as 4 fases, né? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então repara, aquela faixa etária a criança tem aquela característica. O que é isso? Para Piaget, o desenvolvimento precede, ou seja, vem na frente da aprendizagem. Para o cara aprender, antes dele aprender, ele tem que se desenvolver. Esse é um pensamento piagetiano, ok? Já Vygotsky não é assim que a banda toca. Vygotsky, ele diz o seguinte, que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. Como assim, professor Anderson Dionísio? Indissociáveis. Caminham juntos. Então, conforme o cara está aprendendo, ele está se desenvolvendo e vice-versa. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Piaget era biólogo. E, obviamente, ele fundamentou a sua pesquisa, em boa parte, influenciado, como a maioria dos biólogos, né, em Charles Darwin. Teoria da evolução das espécies, né, Charles Darwin. Então, obviamente, né, ele diz que o processo de aprendizagem, ele parte da relação de adaptação, que se divide em 2 partes, né? A relação de adaptação se divide exatamente na relação de assimilação e acomodação. Assimilação, inserir novos conhecimentos, aqueles que você já tem. E a acomodação são mudanças de padrões comportamentais, mudança de formas de pensamento, né? Ou seja, poxa, eu imaginava que era uma forma, pensava de uma forma e agora, né, entendo que é de outra forma. Ou seja, é a relação de acomodação dentro do processo de Piaget. Já Vygotsky, ele fala sobre as zonas de desenvolvimento. Temos a zona de desenvolvimento real, tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho. Ou seja, tudo aquilo que o aluno tem autonomia. Beleza? Temos a zona de desenvolvimento potencial, que é tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Então, se ele tem ajuda e consegue ainda assim realizar, ele está na zona potencial. E a zona proximal? A zona proximal, ela é entendida como o limite entre a zona real e a zona potencial. Como assim o limite? O limite entre tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho e tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Professor Anderson, como assim? Vamos lá. Vou te explicar a zona proximal. É a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a sua cara. Como assim a hora que o aluno parece que está de sacanagem com a sua cara? Nunca mais vai esquecer. Tu passou a atividade para o aluno, o moleque fez, aí tu, opa, beleza, tá na zona real, fez. Aí daqui a pouco tu passa a mesma atividade, uma atividade similar, a mesma, pro moleque. O moleque não conseguiu fazer. Aí tu, ó, pô, tu tá na zona real ou tá na zona potencial?
Nenhuma das duas. Ele está naquela oscilação. Ou seja, ele está no limite entre uma zona e outra. Né? Ou seja, ele está na zona proximal de desenvolvimento. Ok? Beleza? Então, claro que falam-se muito mais disso, a gente vai falar de muito mais em aulas teóricas, mas estamos aí para a gente poder fazer os exercícios, que é o foco da aula de hoje. Então, vamos a eles. Vamos lá, dúvida, pergunta, colocação, comentário? Não, né? Bacana, né? Falamos de várias coisas hoje. Show. Eita, saiu aqui. Voltar. Pois bem, vamos para mais um slide. Vamos lá. Questão número 2. De acordo com o pensamento de Vygotsky, a intervenção pedagógica é importante, pois provoca avanços no desenvolvimento cognitivo da criança, que não ocorreriam naquele momento de forma espontânea. Tal concepção tem como fundamento que o psicólogo, que na verdade não era psicólogo, né? Vygotsky era colega meu, né? Era cientista social, chamou de zona de desenvolvimento proximal, por considerar que a aprendizado da criança depende exclusivamente da atuação de adultos? Nem pensar. Interação com o meio social. B. Estágio de desenvolvimento, isso aí é Piaget. C. A criança só passa verdadeiramente de um estágio a outro quando é orientada de forma sistemática por um adulto? Também nem pensar. E não é só por um adulto. Ela aprende com um colega, com outro. É quando a criança não é auxiliada por um adulto, ela tende a permanecer no mesmo estágio. Ou seja, na verdade ele vai repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Resposta certa, letra E. Né? Existe na criança o desenvolvimento real, um potencial a ser desenvolvido. A intervenção adulta ajuda a internalizar um procedimento que para depois reproduzi-lo de forma autônoma, ou seja, de forma real. Então, resposta certa, letra E. Ok? Questão número 3. Incumbência dos docentes. Então, vamos lá. Eu quero saber de responsabilidade dos professores. Quem assegura o cumprimento? Estabelecimento de ensino, escola. Então, tá fora. Beleza? Quem elabora e coordena a proposta de articulação entre escola e família? Própria escola. Quem estabelece normas complementares para o sistema de ensino? Aí é, no caso, a incumbência lá do sistema de ensino. O próprio nome lá já diz. Né? Resposta letra D, elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento. Resposta letra D de delta. Aí a questão 4, aí o pessoal faz depois, GLDB, outra GLDB, falando bastante de LDB, né? Questão 6 fala de base nacional comum curricular, também já fizemos algumas questões sobre ela, né?
Questão 10. Questão 10, ela falando sobre a visão em relação ao currículo, né? Então, a visão do currículo como algo que se constrói exige um tipo de intervenção ativa, discutida explicitamente num processo de deliberação aberta por parte dos agentes participantes, para que não seja uma mera reprodução de decisões e modelações implícitas. De acordo com essa concepção, os agentes participantes devem ser, então, falando sobre a questão da elaboração do currículo da escola. Então, quem é que vai participar? Poxa, claro, a gente tem que ter um currículo aberto, um currículo que envolva a sociedade, um pensamento democrático. Então, obviamente, né, a resposta número 10, letra D, professores, alunos, pais, força social, grupos de criadores e intelectuais. Ou seja, repara um detalhe, é a alternativa que tem o maior número de pessoas. Lembra? Democracia? Então, é mais ou menos por aí, por isso que a letra D é a opção a ser marcada. Beleza? Questão 11. Falando sobre relação de avaliação e conteúdo, didática, na mesma alternativa, né? Na mesma questão. Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino e seu objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa, os pressupostos da avaliação devem pautar-se em quê? Então, ó, vamos pensar assim, uma formação integral. Você quer formar integralmente a pessoa. Então, a avaliação tem que se basear em quê? Em quê? Beleza? Só em conteúdos atitudinais? Não. Só em conteúdos conceituais? Não. Então já mata a letra A e a letra B. Só em conteúdos procedimentais? Também não. Agora, a letra D, que envolve os três, mas o enredo no final está fora. Ó. Garantem que todos os alunos vão para a universidade. Pô, errado. Resposta correta, letra E. Nos conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, que promovem as capacidades motoras, de equilíbrio, de autonomia pessoal, de relação interpessoal e de inserção social. Bom, vamos olhar aqui, nos olharmos um pouco. Meus amigos, vamos lá. Olha que interessante. Falamos um pouco de competência de aprendizagem, né? Zabala. E vimos a relação de conteúdos. Conteúdo factual é um fato. O que é um fato? Uma verdade. Então, factual você aprende de forma memorizando. Né? Capital do Brasil, Brasília. 1 mais 1 é igual a 2. Fato, não se discute. Tá? Outro conteúdo é o conteúdo conceitual. O que é o conceitual? Conceitual é um conceito. O conceito nada mais é do que uma ideia, um pensamento, uma teoria. Então, obviamente, conceitos, pensamentos e teorias você aprende como? A partir da vivência, diálogo, debate. Claro, uma ideia que você tem hoje não é a mesma ideia que você tinha no passado. Uma ideia que você vai ter hoje não quer dizer que seja a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma teoria que você vai ter no futuro. Ok? Conteúdo procedimental, que é a relação do saber fazer. Né? Procedimental vem de procedimento. Procedimento vem por meio do quê? Prática, sequência, ordem, lógica no sentido de linearidade, sequência. Ok? Tranquilo?
Então, procedimentos mecânicos. Ah, vou realizar um procedimento estético. É uma relação procedimental, o próprio nome já diz. Por quê? Tem todo lá aquela sequência lógica que tem que ser realizada, ser feita. Não é de uma forma aleatória. Enfim, características que você tem em relação a isso. E o conteúdo? Atitudinal. Atitudinal vem de atitude. E uma atitude, meus amigos, nada mais é do que uma ação. O que é uma atitude? É uma ação. Então, quer dizer, um comportamento. Atitude é comportamento, é ação, é a relação ética. Beleza? Como é que você estuda algo por meio de atitudinal? Vivência, diálogo, reflexão. Similar como você estuda algo conceitual. Mas o que diferencia um do outro é o que é cada um deles, né? Conceitual é uma teoria, é uma ideia. Atitudinal é uma ação, é a ética, é o comportamento. Mas o raciocínio, nesse ponto de aprendizado, é o mesmo, quer ver? Com certeza, o seu comportamento hoje é diferente do passado. Com certeza, seu comportamento hoje será diferente de no futuro. Tanto seu pensamento conceitual, quanto seu comportamento, sua postura. Situações que você se põe em frente a problemas, com certeza você age de forma diferente hoje do que você agiu no passado. Beleza? Então são situações que aquele assunto que a gente acabou de resolver lá versa sobre isso. Beleza? Tranquilo? Pois bem, visto isso, vamos para algumas questões. Vamos lá. Pois bem, questão número 12. Relação de aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa de fatos envolve sempre o quê? Bom, gente, o que é aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem que se contrapõe à aprendizagem mecânica, correto? A aprendizagem mecânica é aquela repetitiva, é aquela da decoreba, é aquela que você não tem sentido nenhum no que faz. Significativo, o próprio nome já vem, significado, ou seja, você encontra significado naquilo que você faz. Por quê? Porque você estabelece conexão com a sua necessidade, com a sua realidade, com a sua demanda. Ok? Tranquilo? Então, consequentemente, a questão 12, a resposta é a letra B, de Brasil. A associação dos fatos aos conceitos que permitem transformar o conhecimento em instrumento para concepção e a interpretação de situações ou fenômenos que explicam, ou seja, onde existe uma explicação em relação a tudo aquilo e uma explicação que a pessoa tem o significado em relação àquilo. Perfeito? Portanto, essa é a resposta. Questão 13. Uma outra questão também muito bacana, muito legal, que fala o seguinte, ó. A organização de uma turma em equipes fixas. Então, eles cobram muito isso. Situações do cotidiano de sala de aula. Atividades que você realiza e são atividades que têm a ver com que relação, né? Então, ele pegando aí Zabala de 98, né? Enfim. A organização de turma em equipes consiste em distribuir os alunos em grupos de 5 a 8 alunos, durante um período de tempo que oscila entre um trimestre a todo um ano. Uma das razões
que justificam esse tipo de organização é que favorece o professor o controle rígido da disciplina. Gente, olha só, essa questão de disciplina, ela é muito relativa. Cuidado toda vez que aparecer uma relação como essa. Por quê? Porque essa questão normalmente ligada à questão disciplina, existem várias interpretações da disciplina. O que é disciplina? A disciplina é o cara estar sentado, calado, olhando para a tua frente, pensando em outra coisa. Não é? Quer dizer, finge que aprende, que eu finjo que ensino. Então é muito relativo. Né? De repente tu chega em sala de aula, tá uma bagunça, nego sentado no chão, mas todo mundo fazendo a mesma atividade. Aquilo é uma disciplina. Então, veja bem, cuidado com essa relação. Obviamente não é para isso. Se você junta grupos, não é para isso. Tá? Tem a ver com a questão de habilidades de cada um, né? Então, vamos lá. Letra B. Atende características diferenciais dos alunos. Não necessariamente, né? Vamos ver outras alternativas. C. É a forma que favorece a aprendizagem individual? Pô, você está em grupo? Tem sentido. Letra D. Oferece aos alunos um grupo que, por sua dimensão, permite as relações pessoais, porque é um grupo relativamente pequeno, e a integração de todos os alunos, sem sombra de dúvida, é a resposta correta, letra D. Ok? Segundo Felipe Perrenot, o medo de alguns educadores de desenvolver competências na escola levaria a renunciar às disciplinas. É infundado porque... Então vamos lá. O que ele está dizendo aí na 14? Muito professor tem medo de fazer algumas atividades para não transparecer, né, aquela ideia de que não está havendo disciplina. Enfim, é aquele conflito, né, entre o tradicional e o novo, né? Aí ele fala assim, é infundado. Por que não tem fundamento? Por que não tem fundamento? É isso que ele está dizendo, não é? Só se deve confiar em competências transversais e em uma formação pluridisciplinar. Claro que não. Estaria equivocada, peraí, correu aí, equivocada essa alternativa. Né? B. O ensino por competência leva ao desenvolvimento da capacidade intelectual muito geral. Não, individual também, gente. C. Basta propor tarefas compostas de exercícios clássicos para a consolidação de aprendizagem. É isso que o tradicionalismo quer, né? Nem pensar. Letra D. As competências mobilizam conhecimentos dos quais grande parte é de ordem disciplinar. E resposta certa, letra D. O que a letra D está falando? Meus amigos, muitas vezes, né, o cara tá olhando ali, tá o pessoal em grupo lá, colando, mas fazendo o que teoricamente, ao olho nu, leigo, seja uma coisa que não tenha disciplina, mas na verdade ali existe um próprio conteúdo disciplinar que está sendo colocado ali, porque os alunos, para conseguir executar aquela tarefa, eles vão ter que se organizar e, obviamente, se organizar no sentido de respeito e disciplina entre eles, porque senão não vão conseguir executar aquela determinada tarefa. Por isso que a resposta é a letra D, ok? Beleza, gente? Ficou claro? Maneiro? Eu adoro fazer trabalho assim com aluno, né? Vira e mexe eu faço trabalho lá, geografia, por exemplo, colagem de revista,
setor primário, secundário, terciário, para o cara ter uma noção lá visual do que é, enfim. Às vezes suja um pouquinho a sala, mas, enfim, tem pintar, vira e mexe chamando o pessoal pintar, coisa, mapa, essas consultar, de pintar mapa. Enfim, desenvolver aí outras formas de interação ali, de atividade com os alunos, né? E pode soar como bagunça, mas é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, vamos dizer assim, né? Com finalidade, beleza? Pois bem, questão 15. Segundo Goulart, os conceitos de assimilação e acomodação tomados da biologia, olha lá, te ensinei certinho, você tira a onda, claro que esse assunto vai ser muito mais detalhado nas turmas teóricas, né, gente? O foco da aula de hoje, mais uma vez, exercício. Estamos na turma de exercício. Podem tornar mais clara a compreensão do caráter dialético. Dialético troca, né? É diálogo, troca. Da construção do conhecimento pelos seres humanos. De acordo com essa teoria, a assimilação seria a dois pontos. Então ele quer saber o quê? O que é o conceito de assimilação de Piaget? Assimilação é você incorporar conhecimentos àqueles que você já tem, correto? Adicionar conhecimentos àqueles que você já tem. Então a resposta que fala sobre isso é a letra C de coração. Incorporação de um novo objeto ou ideia ao que já é conhecido, ou seja, ao esquema mental, né, que a criança já possui. Ou seja, fala a mesma coisa que eu estou falando com outras palavras. Deixa eu olhar aqui vocês aqui para falar de uma coisa aqui bacana. Depois eu volto aqui para 16, falando aqui com vocês. Vamos lá. Meus amigos, olha só, importante, tá? Sempre, primeiro, sublinhar as perguntas e entender o que está sendo colocado ali, beleza? A grande dificuldade que os alunos têm... Opa, sumiu aqui, volta. Peraí, volta. Sim. Vamos lá. A grande dificuldade que os alunos têm é essa. A maior dificuldade que os alunos têm, os candidatos têm, é número 1. Entender o que está sendo perguntado. Beleza? Número 2. Entender o que está sendo dito. Ah, tá. Manda meu contato para ela, Sueli. Depois da aula eu falo com ela. Tá? Entender o que está sendo dito na resposta. Tem aluno que consegue enxergar duas respostas iguais. Gente, olha só. Vou falar com vocês. Isso não é discurso... Pô, tem coisa que a gente consegue fazer até uma coisa, né, maceteada, instantânea, né? Isso não é muito instantâneo. Não é muito instantâneo. Porque, obviamente, isso não é discurso também... Ah, Anderson, pô, você está falando isso, que tu é professor e tal, especialista nisso. Enfim. Mas isso aí é questão de leitura. A nossa geração, né, e aí o pessoal mais novo, né, da nossa geração para cá, é a galera que não tem muito hábito de leitura. Não adianta falar, a gente é professor. Não. Tá? A gente... E quem tinha esse hábito de leitura, muitos perderam. Poucos ainda têm o hábito de leitura. Beleza? Então a gente vai perdendo isso. Questão de interpretação. Interpretar texto significa ter que ler texto. Mas, Anderson, caraca, a prova é dia 31. Eu não vou aqui, sei lá, em 20 dias, 15 dias, sei lá, pô, né, ler e interpretar. Então,
Só tem uma forma. Qual é? Você fazer o máximo de número de questões possíveis. O máximo. Beleza? Questões sempre novas. Você vai chegar lá no PCI concurso. Não vai por banca não. Não pega Selecom não. Tá? Pega lá provas. É Magistério 2021. Magistério 2020. Por quê? Concurso público é igual moda. Moda. Como assim moda? Né? Ah, tá na moda todo mundo usar amarelo. Daqui a pouco todo mundo tá usando amarelo. Eu lembro uma moda, uma época, há pouco tempo atrás, que as meninas usavam aquelas sandálias amarelo ovo. Né? Tu ia na rua, tu via aquelas meninas todo dia com a sandália amarelo ovo. Hoje não se usa mais. Porque era tendência. Moda é igual é tendência. Concurso público é igual tendência. Se você pegar provas recentes, você vai começar a ver uma tendência. Você começa a ver a singularidade. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque antes da aula para concurso, existe todo um trabalho de pesquisa que eu elaboro e oriento os professores que trabalham para mim para fazer também. Inclusive até faço junto com eles em coparceria. Exatamente para quê? Para fazer todo um trabalho ligado ao quê? A uma singularidade de assuntos que vem se repetindo. Não quer dizer que igualzinho vai cair. É igual mais ou menos aquele questionário que o professor passava para a gente no colégio. Cara de matemática, só trocava o número. Tá entendendo? É mais ou menos assim. A maior parte, não é toda a prova, tem as novidades também, tá, gente? As exceções. Mas a maior parte da sua prova é repetida. É repetida. Como assim repetida? Tá dizendo lá que é inédito. É repetida assim, o raciocínio é o mesmo. Quando a gente sempre monta turmas extensivas. Então, turmas extensivas a gente tem muito tempo para estudar. Então, quando a gente começa a fazer esses projetos de exercício, tem um projeto que não vai dar para a gente fazer, que é um projeto muito bacana chamado Caveirão. Eu que inventei esse projeto. Pô, que é resolução de 1000 questões de concurso. Em uma semana, um troço desse. 1000 questões. Meu irmão, caramba, praticamente a prova é ali. Por que a prova é ali? Porque você vai ver que existe uma singularidade. Parece até que o cara copia a questão do outro e são questões todas tiradas de concurso de bancas diferentes. Porque você começa a ver uma singularidade naquilo ali. Uma frequência. Né? Tem alunos